galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ainda bem que cada dia eu uso um terno de uma cor diferente, que senão era capaz de você achar que é reprise. De novo, metade do vídeo falando do Banco Master e suas confusões, e na outra, nosso presidente Flávio Bolsonaro. É o padrão Brasil, né? Lula ontem deu uma entrevista para Daniela Lima, falou absurdos e a gente tem que rebater algumas coisinhas. A briga entre os ministros do Supremo segue aí, ganhando atenção da imprensa. Alô Gaspar aparece para falar de intimidação, para não abrir CPMI, mas uma matéria obviamente golpista, né? Um democrata. Tem mais algumas coisinhas também relacionadas aos bancos. Uma denúncia aí curiosíssima, onde o Banco Central meio que teria dado uma aliviada em alguns ativos do Master ligados, né, à ala petista do banco. O Banco Master tem só ala petista, né? Se o Paquito é do Centrão, o sócio dele era petistão. Aí tem algumas coisinhas a mais pra gente falar nessa primeira parte, para depois falarmos sobre a direita. Temos algumas notícias realmente interessantes, uma análise aí que conseguiu condensar muita coisa que a gente já comentou nos últimos tempos, da importância de ter um candidato a presidente, né, na chapa a todo custo, e leva à frente as suas demandas, e porque o Centrão não se preocupa muito com isso. Matérias também avisando que o Centrão parece que começou a olhar para Flávio com um pouco mais de carinho por conta das últimas pesquisas. E hoje tem uma estreitinha pra gente falar, viu? A divisão da direita tá demais. Mas vamos começar e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Gente, Lula é um cara de pau, né? Vocês sabem muito bem o que é o Lula. Isso aqui não surpreende. Não vai me falar que tu tá chocado, meu Deus. É o Lula, é padrão Lula desde que o Lula existe. Lula defende Lewandowski, no caso do Master, não tem problema, todo mundo trabalha para alguma empresa. Obviamente ele não foi rebatido porque não é uma jornalista, né? É a Daniela Lima. Daniela Lima é qualquer coisa menos jornalista. No máximo, ela é assessora de comunicação do PT. Na melhor das hipóteses. Aí ela levantou a bola pro Lula cortar, e eu acho que ele cortou errado. Lewandowski é um dos maiores juristas que este país já produziu. E todo e qualquer bom jurista é contratado por qualquer empresa que esteja com qualquer dificuldade. E o Lewandowski tinha deixado o Suprema Corte, ele fez um contrato para trabalhar no banco. Quando eu o convidei para vir, ele saiu do banco. Sabe? Não tem problema nenhum. Todo mundo trabalha para alguma empresa neste país. Aí aqui já tem duas falhas cruciais nessa fala do Lula. Se o que o Lula tá falando é verdade, Lewandowski é um baita jurista, por que o contrato continuou quando o Lewandowski saiu? Porque se ele tá sendo contratado porque ele é um baita jurista, se ele saiu, por que manter o contrato? O contrato foi mantido. Se grandes juristas são contratados por qualquer empresa que esteja com qualquer dificuldade, eu acho que a gente espera que o tipo de trabalho que foi sendo desempenhado por Lewandowski enquanto ele trabalhava fique a postos, né? Ainda mais com um contrato que nem dá pra falar que é peso de ouro, que comparado, né, com o contrato do Guido Mantega e da mulher de Dom Pedro III, tiraram vantagem do Lewandowski, né? Claramente tiraram vantagem dele. E tá ali, né? O escritório de Lewandowski recebeu milhões do Master sem atuar em ações. Assim, como o Lula pode falar que o Lewandowski é um cara lindo, maravilhoso, cheiroso, que é um grande jurista e por isso que ele foi contratado, mas ele foi contratado para fazer o quê? Então a explicação do Lula não para de pé. A Daniela Lima, ela não é jornalista, mas se ela não fosse assessora de comunicação do PT, uma serviçal do que existe de pior neste país, ela poderia ter rebatido o Lula. E tá ali, né? O escritório de advocacia do Lewandowski não aparece em nenhum processo relacionado ao Banco Master. Como revelou a coluna, Lewandowski mantinha um contrato de consultoria jurídica no valor de R$250 mil mensais. Esse acordo permaneceu vigente até setembro de 2025, durante parte do período em que Lewandowski foi ministro do governo Lula. Outro ponto aí que o Lulinha tem que se explicar melhor: acesso relâmpago. A investigação ainda era sigilosa, a investigação do Banco Central em relação ao Master, e Vorcaro já se encontrava com Lula.
E Lula falou para Danilo Lima também é a coisa mais normal do mundo, porque ele recebe todo mundo. Ele é um cara muito aberto ao diálogo. As datas não são precisas, mas impressiona a velocidade com que o banqueiro Daniel Vorcaro conseguiu acesso ao gabinete do Lula. Aí, olha essas datas que a Raquel Landim coloca. Em novembro de 2024, o Paquito foi chamado ao Banco Central para assinar um termo de comparecimento. Conforme revelado pelo Estadão, era uma espécie de alerta que dava a ele 180 dias para resolver os problemas de liquidez do Master. Novembro de 2024, ele foi chamado ao Banco Central. Paquito, vem aqui no Banco Central, vamos bater um papo, ó, achamos algumas coisas aqui estranhas. Você tem 180 dias para resolver. Novembro. Aí, em dezembro, um mês depois, o Paquito chegava ao Planalto para a reunião com Lula. Não é estranho isso? Em novembro, o Banco Central diz, tu tem 180 dias para resolver. Aí o que o Paquito faz no mês seguinte? Vai chorar no pé do Lula. Lula, estão me perseguindo. Um encontro que não constava na agenda oficial, marcado pelo Guido Mantega, o que ainda é mais estranho, né? Pô, após receber 180 dias para resolver um pepino, tem uma reunião com Lula fora da agenda oficial. E quem faz o intermédio é o Guido Mantega, que é amiguíssimo do Lula e estava recebendo 1 milhão. Lula disse que chamou para a reunião Rui Costa e, naquela época, o quase presidente do Banco Central, Galípolo. Conforme apurou a coluna, quando o Galípolo chegou na sala, os outros já estavam sentados e conversando. Ele estava ali a pedido de Lula para esclarecer as dúvidas do presidente. No fim de 2024, o mercado já sabia do carrossel financeiro do Master, que vendia papéis de alto risco, contando com a cobertura do FGC e havia alertado o Banco Central. O que ninguém imaginava é que a autoridade monetária estava nos calcanhares do Paquito. Isso aqui o Lula explica, né? Uma baita coincidência nessas datas. Aí a Malu Gaspar, amplamente, eu acho que já passou da hora de alguém acionar o Supremo para incluir a Malu Gaspar no inquérito dos atos antidemocráticos, milícias digitais. Procura algum aí, porque é absurdo isso aqui, sabe? Ataques gratuitos aos ministros do Supremo. Ela vem se mostrando que não é uma democrata. É porque ela não gosta do bolsonarismo e ela está do lado dos democratas. Ela é a terceira via. Ministro do Supremo pressiona o Alcolumbre contra a instalação da CPI do Master. Isso é um absurdo. Eu duvido que isso aconteceu. Aí ela ainda cita nomes. Ela ainda acusa Dom Pedro III e o Toffoli como as pessoas envolvidas na impressão e integrantes do Senado como um todo e especialmente o Batoré para barrar a instalação da CPMI do Master. Os dois ministros e seus familiares possuem conexões com o dono do banco, Daniel Vorcaro, e por isso temem a abertura de uma nova frente de investigação no Congresso Nacional. A pressão de uma ala do Supremo contra a CPMI foi confirmada pela equipe da coluna, com 3 fontes que acompanham de perto a discussão dos bastidores entre interlocutores de Alcolumbre e membros do próprio Senado. Procurados, os ministros não se manifestaram, porque eles não têm o que falar. Eles sempre estão certos. Eles nunca fazem nada errado. Dá para nascer alguma pessoa mais ilibada do que esses dois. De acordo com relatos obtidos pelo blog, com certeza é fake news, os ministros têm alegado que a CPMI, caso seja instalada, poderia aprofundar o desgaste da imagem do Supremo, em um momento em que a atuação de Toffoli, relator do caso do Master, entrou na mira da opinião pública e de colegas do próprio tribunal. Aí que vem a pergunta: a quem interessa desgastar a imagem do Supremo? Aí diz que os magistrados também temem a convocação de seus familiares para apresentar esclarecimentos à CPMI. Duvido que eles se preocupem com isso, até porque se for não tem nada a esconder. São pessoas boníssimas. Caso a CPMI seja instalada, a oposição também pretende investigar as ligações de Toffoli com Tayaya e não vão encontrar nada. Não vão encontrar nada. Tudo fake news. Sabe aquele vídeo lá do Toffoli, do Tayaya contra Esteves? Com certeza é inteligência artificial. Eu duvido que aquilo foi verdade. Ah, mas tem... Eu não acredito. Eu sou um democrata. Eu tô do lado desses dois. Tô contra o Fachin também. O Fachin tá flertando com coisa muito errada. Falas de Toffoli e Dom Pedro III em julgamento anunciam um caminho duro para código de ética no Supremo. Aí diz assim, ó. As falas dos dois
no julgamento sobre regras de uso das redes sociais por juízes, mostram que não vai ser fácil aprovar um código de conduta para o Supremo. Parte dos ministros que apoiam o projeto do Fachin consideram o posicionamento da dupla absurdo. Eu fico me perguntando quem é parte dos ministros. Eu não consigo crer que é o Flávio Dino. Eu não consigo crer que é o Danin. Eu não consigo crer que é o Gilmar Mendes. Inclusive o Gilmar defendeu ambos. Então, aqui você já matou 3. Já com esses 2 dá 5. O Supremo hoje tem 10. Aí sobra o próprio Fachin, Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia pode ser que seja, que acha um absurdo. Tem o Fux também, o André Mendonça e o Cássio. O voto desse não serve de nada, né? Principalmente que esses são bolsonaristas. Graças a Deus, pelo menos metade do Supremo tá do lado certo. Pelo menos metade tá do lado deles. Para esses aliados de Fachin, a sessão de quarta funcionou como termômetro de como serão dos debates, né, sobre o Código do Supremo. Ainda na avaliação desse grupo, o posicionamento da dupla também mostrou que, para além das discussões sobre ética, Fachin voltará com posição forte até setembro de 2027, quando deixar a presidência da corte. E, repito o que eu disse ontem, isso daqui é balela. Eu espero que a classe política não abrace essa cobrança. Não abrace. Isso daqui é balela. Porque se a classe política abraçar essa cobrança, vamos fazer aqui o código de ética, código de conduta. O que eles vão fazer? Eles vão aprovar uma coisa que não vai servir de nada, não vai impedi-los de fazer nada, até porque vai ser eles mesmos que vão se monitorar. Mas, politicamente falando, vai ser uma resposta para dar um cala-boca na sociedade. Ninguém mais vai poder cobrar e apontar o dedo. Porque quando fala, não, olha só, nós reconhecemos o nosso erro, fizemos a autocrítica e tá aqui, ó, fizemos um código que não serve para nada. Então todo esse calorzinho vai desaparecer. E aí vai ser aquela união da imprensa, de todo o consórcio, editorial do Estadão, comentários André Sadi na Globo News, de que tá vendo aí. Nunca duvidei que o Supremo fosse uma grande instituição. É a única instituição que dá o exemplo, diferente aí do Congresso, que trabalhou para se blindar. Lembra daquela PEC da blindagem? Vai ser assim. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu, de coração, eu espero que a classe política trate esse assunto como eu vejo, uma cortina de fumaça. É tudo que eles querem que o pessoal fale, não, isso aí mesmo tem que fazer. Tem que fazer, pronto, fizemos. Fizemos, tá aí, ó. Agora, vai reclamar da gente do quê? A gente não fez o que vocês queriam? Tá vendo que a gente escuta a sociedade? Tá vendo que nós escutamos a voz do povo? Vocês queriam um código, entregamos. Não dá pra cair nessa conversa mole. Aí o Andreasa fez uns posicionamentos interessantes, que ele analisa realmente assim a fala dos 2 ministros, né? Do Toffoli e do Dom Pedro III, para mostrar que existe uma certa falha de análise no processo. Quando diz, não pode dar palestra, não sei o quê. Ele fala, cara, vamos pegar aqui a Constituição. Onde é que a Constituição diz que pode dar palestra? Mas tá ali, ó. Paula de Moraes expõe o terrível pacote de vícios na noção da atividade pública dos ministros do Supremo. Aspas para Andreasa. Participam da vida política, ministros, da vida social política, né, no caso dos seus ministros em Brasília. Eles têm tempo para ir na casa de empresário, fumar um charuto, pegar jatinho para viajar com o empresário para ver final de campeonato. Eles têm tempo para fazer palestra pra caramba em palestras remuneradas, pagas muitas vezes por empresários privados. Tudo isso sem transparência, sem que a gente saiba quem está pagando, quem está custeando a hospedagem e tal. O cara tem um tempo livre, né? Para Andreasa, o discurso que Dom Pedro III defende as atividades que os ministros têm para além da condição de juiz é de uma clareza extraordinária. E é bom que seja claro, expondo aí sim o terrível pacote de vícios que compõem a noção mesmo da atividade pública dos ministros do Supremo. Para Andreasa, Moraes só vê opções para críticas ao seu trabalho na ignorância ou má-fé. Não existe crítica honesta para Dom Pedro III. Claro que não imagina, não pode ser criticado. Nosso Salvador imagina imagina se ele pode ser criticado. Andreasa, é bom que haja mais vedações ao juiz do que outros, né, dada a responsabilidade da função. Além disso,
O colunista questiona a autorização dada pelo CNJ para que os ministros também deem palestras. E aqui que ele coloca, né, o pingo no i. A Constituição, artigo 95, e a Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 36, ambas, autoriza que, para além da condição de juiz, ele possa dar aula, ou seja, exercer o magistério. Ponto. Não é necessariamente palestra. Pode dar palestra? Não pode. Como poderia? A Constituição não autoriza. E a Lei Orgânica da Magistratura tampouco. E eles fizeram uma interpretação. Houve uma corrupção no sentido da ideia de magistério, de dar aula, de lecionar. O CNJ se impondo à Constituição, né? A Constituição devia estar aqui, depois a Lei Orgânica e depois o CNJ. O CNJ agora está mandando na Constituição. Enfim, decidiu que, porque podem dar aulas, podem dar palestras, como se as palestras que eles dão fossem palestras acadêmicas, e não são. Então nem palestra poderia dar. Para Andreasa, esses eventos podem servir de fachada para relações econômicas cruzadas, participação em converscotes, encontros muitas vezes internacionais em que na ponta a palestra, a conversa, a superfície, a ponta do iceberg, agora lá embaixo, né? Mas em que se exercita livremente o lobby, eventos financiados por empresários privados com interesses no tribunal. No quadro, Andreasa também aponta que o problema não é que um ministro seja acionista de empresas, mas os conflitos de interesse que isso causa. Por exemplo, o senhor Dom Pedro III não deveria poder julgar os casos relativos ao Banco Master. Não deveria poder porque a sua mulher foi advogada do Banco Master. O senhor deveria ser impedido de julgar, mas os senhores mesmos mexeram no Código de Processo Civil para permitir que sim, desde que não seja o julgamento do caso em que o escritório da sua mulher, né, atua, não há problema em julgar um caso, né, do cliente do seu parente. Andreasa também comenta a participação de Toffoli no debate, no momento em que Dom Pedro III trata da autorização para que os ministros tenham cotas em sociedades de empresas. Será que estaria prevendo que talvez o Toffoli seja cotista de alguma empresa, tipo um resort de turismo? O problema não é o juiz ser fazendeiro. E no lugar do fazendeiro você coloca a atividade do que quiser, banqueiro. O problema é ele pega carona no jetinho do fazendeiro. Realmente, aí pega meio mal, né? Aí falando do escândalo propriamente dito, no dia de ontem, a turma do UOL conversou com... O nome do cara tá ali, ó. Deixa eu ver. Oliveira Neto. É o cara que estava aí à frente da Fictor. E tentando, né, comprar o Banco Master com os investidores árabes. E aí, a partir dessas conversas e do relato desse cara do Fictor, já colocou uma denúncia na manchete. Banco Central só salvou parte do banco ligado ao PT. Diz mediador de compra do Master. Mas como assim? Ele vai te explicar. Aí explica, não é formado da administração de empresas pela FGV, com passagens por bancos como JP Morgan, Santander Brasil, HSBC, Oliveira Neto, hoje com 48 anos. É dono da assessoria financeira 369 Capital e havia sido contratado por um grupo de investidores árabes ligados ao Fictor. Os nomes continuam em segredo para intermediar a compra do Master. Para levar adiante a transação, Oliveira Neto diz ter vasculhado toda a carteira de crédito do Master sem encontrar qualquer sinal de fraude. Agora, ele critica o Banco Central por ter tornado inevitável a queda do Master ao autorizar, em julho de 25, a cisão do Departamento de Crédito Consignado, o Credit Sexta, que acabou sendo incorporado pelo pelo Banco Pleno do Augusto Ferreira Lima, ex-sócio advogado no Master. O ex-futuro novo presidente do Master afirma, sem dar detalhes, que Lima é ligado ao PT. Eu acho que não precisa dar detalhes, porque as últimas semanas nos deram diversas matérias da própria imprensa, do próprio UOL, explicando como Guga Lima é extremamente próximo do PT na Bahia. Extremamente próximo, em especial do Jacques Wagner e do Rui Costa. E acabou ficando com a parte mais lucrativa do banco, enquanto o Master virou zumbi. Sem a vaca leiteira do consignado, o banco só ganhava dinheiro com a compra e venda de carteiras de crédito geradas por terceirizadas como a Tirreno e a Cartus, algo que antes era feito pelo próprio banco. O que ele estava comentando aqui no final? Não teve lá o Eubank, que no primeiro momento ficou de fora, e aí quando conseguiu honrar os pagamentos com o Mastercard, aí, enfim, decretou liquidação extrajudicial.
Ele tá falando o seguinte, cara, tinha ali o Banco Master e tudo mais. Do jeito que tava pra vender, tinha muita parte ruim que dava prejuízo. Mas o Credit Sexta que já tava rodando, tem lá, né, a turma já com o consórcio, o consignado e tudo mais. Aquilo ali pode ser vantajoso. E essa compra, ele vai explicando ao longo da matéria, o interesse dos tais investidores árabes, segundo ele, faz até sentido. Ele fala o seguinte, que o mercado de capitais no Brasil ainda é muito fechado, principalmente para a entrada de capital estrangeiro. E, enfim, de diversas partes do mundo. Ele até fala, por exemplo, dinheiro vindo do leste europeu, da própria Rússia, que meio que estaria fora do SWIFT, e que o Banco Master estava tentando, né, antes de ser liquidado, ficar naquele sistema de pagamento que é do chinês. Eu não sei como é o nome. Mas é o tipo concorrente do SWIFT. Eu sei que no final do dia ele fala o seguinte, cara, a galera queria entrar também, porque ele tinha uma parte boa, tinha uma parte ruim, e assumiu o prejuízo, e ia focar bastante em tentar transformar o Master como uma porta de entrada para o capital estrangeiro. Né? Os árabes quisessem investir no Brasil, tudo mais, comprar coisa, falar, cara, estamos aqui, temos lá um banco no Brasil, se precisar, em tese esse grupo de investidores árabes conhecem várias pessoas e poderiam fazer essa intermediação. E aí ele reclama disso, fala, cara, a vaca leiteira que daria para aproveitar, que é a parte do Credit Sexta, que é ligado ao PT, aqui queria separar, né? E se eu não tô enganado, deixa eu ver aqui. Essa informação é muito perigosa para afirmar. Deixa eu ver. Que vendeu Credit Sexta. Deixa eu ver aqui. Aqui. Acho que para não afiar aqui é assim. Depois eu sou processado, né? Deixa eu ver aqui. Tá. FGC. Sexta. Aqui. Pronto. Então, pronto. Dá para afirmar, né? Tem que ser processado. Então, o Credit Sexta era de interesse de muitas pessoas poderosas, como o nosso queridíssimo Dedé. Aí você vê, olha, o governo Lula deu uma separada aqui, não cai não. O governo Lula não, né? O BC do Lula deu uma separada, né? Não deu para vender o Banco Master com Credit Sexta, agora o Credit Sexta vai ser vendido. Se no final do dia o Dedé comprar, vai ficar estranho, não vai não? Fala aí. Tá ali, ó, BTG pode entrar na transação de venda de ativos do Master. 1º de abril de 2025. Não é de agora, não. Aí você descia lá na matéria, né? Ó. As tentativas de um negócio com o BTG começaram no ano passado, 2024, quando o Paquito conversou com o Esteves para comprar carteiras precatórios e do Credit Sexta. Aí você vê, né? A denúncia é que ela ganha um temperinho a mais. Apareceu o Dedé, olha, já fica assim, ó, com os olhos abertos. Olho no lance agora. Caso Master terá custo para a sociedade, diz CEO do Itaú. Ele tá certo. Chegou a hora de socializar os prejuízos. Quem que vocês acham que vai pagar para recompor o FGC? Você acha que vai vir de onde? O banco vai ter que tirar, né? Aquelas taxazinhas que cobram, uma coisinha aqui, uma coisinha colada, umas encarecidas nos empréstimos para recompor o FGC. Se preparem e quem vai pagar é vocês. Na hora de arcar com prejuízo, é sempre o povo. Aí, o mesmo Itaú que fala isso, Itaú bate 46,8 bilhões de reais de lucro anual e atinge o maior resultado da história de um banco brasileiro. Entendeu isso aqui, né? Tradução. Nunca na história deste país um banco ganhou tanto dinheiro em um único ano. Foi no governo Lula 3, onde o maior recorde de todos foi alcançado, e pelo Itaú. Nunca antes na história desse país um banco fez tanto dinheiro, tanto lucro em um único ano, como o Itaú na era Lula.
Aí você entende porque os banqueiros votam no Lula. Porque a Faria Lima odeia Flávio Bolsonaro, odeia Bolsonaro. São números. São números. No final do dia são números. E por isso que eles não estão preocupados com liberdade de expressão, se pessoas estão sendo presas, se o Bolsonaro está sendo torturado, se o pobre está sofrendo, se a inflação está correndo o poder de compra. Não. Eles estão com o bolso cheio. O governo Lula, o pessoal não diz que o Bolsa Família é o programa de transferência de renda. A fake news é falar que o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda desse país. O maior programa de transferência de renda da história do Brasil se chama Juros da Dívida. Nunca se pagou tanto dinheiro para quem não trabalha como na era Lula. Eita, rapaz. Aí pegando o vácuo, né? Não é só o Itaú, não. Santander sobe 12,6% para 15,6 bilhões em 2025. Quando é que a gente vai ver uma notícia dessa de uma empresa que produz algo, de preferência uma indústria grande, de grande porte, crescimento de 12%? Toma aí, ó. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do PT. O pobre apanha e o banco lucra. Aí o mesmo Brasil do PT, né? Eu não podia deixar isso aqui passar. Lula ontem, esse daqui, ó. Injustiça tributária elevando o carisma de 10 milhões de brasileiros, de trabalhadores brasileiros. O grande vencedor é o povo brasileiro. Se você é playboy, isso aqui não é sobre você. Mas se você é trabalhador que ganha até 5 mil, seu carisma certamente está grandão, porque você não paga mais imposto de renda. Ou seja, se você ganha acima de 5 mil reais, você é playboy. Se você ganha acima de 5 mil, você é playboy. O teto do professor está 5 mil e pouco. Ou seja, Lula está chamando todo professor desse país de playboy. 5 mil é playboy. Olha, 12, 15 bi, 46 bi. Bilhão, não é milhão não. E o playboy, talvez seja você. Tomara que seja você, viu? Ainda sobre essas confusões do Baster, né? Mas sobre outra ótica, falando dos bancos, BRB terá de diminuir de tamanho ou receber aporte maior do Distrito Federal para superar perdas com o Master. A Renato pergunta, né? Daqui a pouco surge um acordão silencioso entre o FGC, Faria Lima, pro Dedé ficar com o BRB, né? Quem que vai fazer esse aporte aí? Não, vai ser o Distrito Federal? Por que não vende logo, tem o BRB? Vende logo aí, pô, o Banco Estatal. Vende pra alguém. Com certeza aparece alguém pra comprar. O prejuízo sempre fica pro povo e a brecha no prejuízo para ter algum tipo de lucro sempre fica com os mesmos atores de sempre. Aí falando do Fictor, também que rolou nos últimos dias, né? Com dívida de 4,3 bilhões, Fictor pede recuperação judicial. O argumento dele de falar que quebraram, nós quebramos, foi porque que a liquidação extrajudicial do Master, né, essa compra, a forma como venderam, levou investidores ao ápice do pânico e recuperação judicial. O pessoal viu que tá acontecendo, meu Deus, vou tirar meu dinheiro da Fictor, não confio, meu Deus, a Fictor tá envolvida nisso. Aí queimou o filme da Fictor, ninguém confia mais na Fictor, e aí eles faliram, né? Basicamente isso, recuperação judicial. É uma justificativa que, ok, né? Tem uma certa lógica, mas se colar contigo, colou, né? Se não, é o Brasil. Com Fictor, 3 bilhões de reais podem ter virado pó. Assista. Esse é o Brasil. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Quem que vai arcar com isso? E aí o Estadão divulgou aqui um exclusivo, né? Esta é uma transação de apenas 30 milhões de reais entre a Fictor e uma empresa de Daniel Vorcaro nas Ilhas Caimã. Ela aconteceu um mês antes da Fictor anunciar a compra do Master, o banco, né, ser liquidado e Vorcaro ser pela PF. Curioso, né? Realmente. 30 milhõezinhos. Era pra que esse dinheiro, né? Pra que eram esses 30 milhões? Pra que? Me explica aí. Pra que eram esses 30 milhões? Ia fazer o que com ele? Eu não faço a mínima ideia. E já que a gente tá falando da Faria Lima, pra gente fechar e falar do Flávio Bolsonaro e da direita brasileira, a reunião de Guilherme Melo com a Faria Lima.
Encontro ocorreu na segunda-feira, após as notícias sobre a possível indicação do secretário da Fazenda para a diretoria do Banco Central. O Renato resumiu tudo em 2 linhas. A sabatina mudou de endereço. Antes passava pelo Senado, agora começa na Faria Lima e só depois vai para o rito formal. Eu acho que isso aqui não chama a atenção da maior parte das pessoas, mas deveria chamar. O Brasil foi sequestrado. O Brasil foi sequestrado. Vocês votam em pessoas e não serve de nada. As pessoas que vocês votam pouco importam. Porque assim, ó, o banco, quem faz a sabatina para diversos cargos é quem? O Senado. Para o Banco Central, você tem que passar por uma sabatina e obter maioria no Senado. O que é que deveria ser o necessário para isso acontecer? A demonstração do notável saber jurídico. O que até é complicado, porque o Senado, né, os senadores, pega o Cleitinho. Vamos fazer autocrítica, né? O Cleitinho não me parece um especialista, né, em política monetária para estar apto a sabatinar alguém. E quando você lê com esses assuntos complexos, porque é um assunto complexo, né? Não é finanças básicas de uma casa. É muito fácil você dar olé, um olé mesmo, mas bonito, né? Driblar o cara e não conhece do assunto. Por mais que você, sei lá, tenha entre os seus assessores algum economista, ou você peça ajuda à assessoria, sei lá, a assessoria técnica do Senado, né? Pedir parecer e tudo mais. Cara, se a pessoa não entende, não é um assunto simples, não é um assunto que a pessoa estudou um mês, vai conseguir sabatinar o economista. O economista dá pirueta, mas em cima, pinta em borda. Mas ainda assim, era para o Senado decidir se o cara vai ser ou não aprovado para o Banco Central. Só que não é isso que está acontecendo. O cara tá indo bater na porta da Faria Lima. Tá indo bater na porta de banqueiro para pedir permissão. Isso, inclusive, também é uma prova de que não existe banco central independente. Até porque não é que esse Guilherme Mello ele é petista e ele vai fazer o que ele quer. Se ele fizer o que ele quer, ele nunca mais vai arrumar emprego na vida. Se ele fizer o que a Faria Lima não quer, quando o mandato dele no Banco Central acabar, ele não vai mais arrumar emprego em lugar nenhum. E isso também é um problema, e isso tem tudo a ver agora com Flávio Bolsonaro. Assim, ó, já falei para vocês, a minha expectativa com qualquer presidente no Brasil, ela é bem realista. É o quê? Eu espero que o Flávio Bolsonaro ele consiga dar um choque na segurança pública e destravar essas amarras regulatórias, principalmente as ambientais, que impedem que o Brasil se desenvolva. Fez isso, começou a colocar ordem na casa também na questão da educação, que ok. Um choque com o establishment, com a elite financeira que sustenta o regime, paga por palestra. Gente, isso não vai acontecer. Eu já contei essa história, eu sempre dou esse exemplo. Certa vez eu conversei com o Adolfo Saxida, que é um cara que joga junto. O Saxida, que tem experiência na área, a secretaria dele tinha 72 indicações. Ele tinha 3 nomes. E eu conheço pessoas que até pensaram em algum momento, não na área da economia, mas em outras áreas, cultura, burocrática, que receberam propostas para ir para Brasília, mas não foram. Por quê? Porque o salário pode parecer alto, mas o custo de vida em Brasília é alto. Não é todo mundo que mora em Brasília. Ou seja, você tem que pagar aluguel, você tem que se deslocar e tem todo o desgaste. Você vai deixar o seu trabalho que você já tem em segundo plano. Não é fácil. Imagina aí você ter o seu emprego. Vai sair do teu emprego, tu não sabe que tu vai voltar. Ainda que tu tenha tua empresa. Tu vai fazer o quê? Tu vai fechar tua empresa? Então, assim, não é qualquer pessoa que topa ir. O salário é bom, mas às vezes pode até ser menos do que a pessoa já ganha, com a dor de cabeça ainda maior. Então, é um negócio complicado. Então, pega essa lógica do Guilherme Mello no Banco Central, que se ele não fizer o que a Faria Lima quiser, ele nunca mais vai encontrar emprego na Faria Lima. Então, pegue os figurões, que são pessoas que vão ocupar secretarias, né? Sei lá, secretário adjunto, os cargos mais altos. Ocupar esses cargos não é fácil. Por isso que eu falo pra vocês, não é sobre o Flávio ser um cara que entende de tudo, tem os olhos abertos, tem os falcões. É impossível você achar pessoas em número suficiente para ocupar a máquina pública. A direita não tem banco de reserva.
Não tem banco de reserva. Nessas questões técnicas, não tem banco de reserva. Não existe uma Heritage Foundation no Brasil, lá do Projeto 2025, que cataloga todo mundo, as pessoas que são boas em determinadas áreas. Não tem. Inclusive, focar na construção de um projeto de país poderia ajudar nisso. Por quê? Porque você ia trazer pessoas especialistas em áreas específicas e você ia começar a fazer network e procurar nomes, indicações. Então, assim, vai ter muita gente que vai colocar expectativa lá em cima no governo do Flávio. E se o Flávio não conseguir porque é impossível, vão falar porque o Flávio isso. Quem mandou indicar fulano? Quem mandou indicar... Vai ser aquela gritaria. Eu já tô falando. As pessoas vão tratar o Flávio, uma grande parte das pessoas, como trataram o governo do Bolsonaro. Vão exigir coisas impossíveis. E quando o impossível não acontecer, vão ficar jogando pedra. Mas vamos falar do nosso presidente. Vamos começar a falar, na verdade, da direita. Nem lembrava disso daqui. Isso aqui é bem relevante, importante. No dia de ontem, 2 notícias ruins mesmo. Vou começar pela de baixo, que foi menos grave. E eu acho que isso aqui vai resolver. O plano do Cláudio Dantas ontem, ele caiu a live do Dantas. Foi detectada, sei lá, incentivo, arma de fogo e tudo mais. Por quê? Porque na abertura do programa do Cláudio Dantas, pelo que eu entendi, tinha uma imagem. Só que ele usa isso daí há anos e nunca tinha dado problema. Não acho que isso é uma coisa que veio pra ficar, meu Deus. Eu realmente não acho. Pode me chamar de otimista, não acho. Quem assiste aqui meu vídeo de forma mais recorrente, com certeza deve ter visto alguma foto de alguma ação da polícia ou do crime. Eu boto um quadrado azul no guarda-chuva e eu falo a palavra guarda-chuva e parafusadeira. Por quê? Porque eu conheço como isso aqui funciona. A notícia não chega? A informação não chega? Mas você tá se autocensurando. Tô mesmo. Por isso que eu tô aqui até hoje. Se eu fosse falar o que eu falo no privado, tava preso. Eu penso igual a vocês. Eu sou louco igual a vocês. A diferença é que eu sei que na hora que eu ligo a câmera, eu não posso ser tão louco. Agora a outra notícia, essa é muito mais grave e triste, né? E é o canal Timeline, o canal do Alan, do Lacombe. Mais de 500 mil de inscritos, sabe? Foi derrubado, pô. E aí sim foi decisão judicial, né? Rapaz, eu sinto que essa parada é com o Alan, sabe? Eu sinto que a parada do Dom Pedro é pessoal com o Alan. É tipo assim, a raiva que ele tem do Bolsonaro, ele tem do Alan também. Mas vamos lá. Começando um dia antes, porque o dia de ontem foi cheio, mas anteontem, dia 4, eu nem vou abordar todas as confusões da direita. Você passava o olho nas redes sociais, e se você soubesse para onde você estava olhando, você via-se algumas reclamações e algumas queixas que foram subindo, né? Inclusive com 2 postagens, uma do Carlos e uma do Eduardo Bolsonaro. A Elisa sintetizou bem aqui o que as pessoas estavam reclamando. No Partido Liberal, não se trata de divergência pontual. Há um movimento político em curso. O PL Mulher silencia diante da indicação de Jair Bolsonaro a candidatura presidencial do Flávio. Em política, silêncio é posição. Em Santa Catarina, as críticas constantes e infundadas da presidente do PL Mulher local, a Emília, a boneca de pano, a Carlos Bolsonaro, não são acaso. Ataca-se o entorno para depois tentar esvaziar o centro. No caso, o próprio Jair, né? É a reorganização do poder. É uma desleal disputa interna. É mais uma facada no Jair. Porque ele não pode nem falar, né? E os fatos estão falando mais alto que os discursos. Aí, nesse mesmo dia 4, o Carlos Bolsonaro compartilhou a ele mesmo. E enfim, eu não sou intérprete do Carlos. Pra mim tá claro pra quem isso daqui é. E aí eu deixo que vocês interpretem. Mas no dia 16 de janeiro, o Carlos falava assim, ó: tenho convicção absoluta, diante dos fatos mais recentes, que o objetivo jamais foi medir forças com os filhos de Jair Bolsonaro. Isso sempre foi apenas a superfície do jogo. O verdadeiro intento, ainda que de forma dissimulada, é medir forças com o próprio Bolsonaro. Essa percepção não é nova para mim. O que mudou foi o grau de exposição. Aquilo que antes
insinuava nos bastidores, agora se revela com fatos escancarados, sucessivos e cada vez mais difíceis de esconder. Os movimentos são claros, a estratégia é reiterada e o alvo nunca deixou de ser o mesmo. Aí o Carlos compartilhou isso anteontem, reforçando: eu insisto, o objetivo não é medir forças com os filhos de Jair Bolsonaro, mas com ele mesmo. De tão surreal, eu não acreditaria se não conhecesse. Ele conhece bem de que ele está falando, ele conhece a peça. Hoje, eu já creio que há outras verdinhas coincidências no tabuleiro. Esses verdinhos ficam parecendo dinheiro, né? Quem será que Carlos Sim conhece? Rapaz, se eu não conhecesse a peça, rapaz... Ai, ai, ai. Aí Eduardo ontem reforça. Parece até que copiou o tweet da Elisa. Estamos em viagem internacional, sendo recepcionados com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio. A candidatura já está posta há exatos 2 meses e o objetivo é claro: tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula. E Eduardo foi profeta nessa fala aí, viu? Tu foi profeta, viu, Eduardo? Em falar assim, ó, o objetivo está claro. Pra dizer assim, ó, ninguém pode falar que não sabe do que se trata a candidatura do Flávio. Tu mirou onde não viu. Assim, tu mirou em um alvo, acertou em outro. Eu sei, esse aqui tem um alvo, mas acertou em outro. Acertou nos dois ao mesmo tempo. Não estou pedindo postagens diárias, nem copiar e colar nossa agenda. No entanto, quem está dentro de campo, na arena política, precisa estar na mesma página. Integrar um movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade, é omissão deliberada. Fiquem atentos. Quem não ouve cuidado, escuta coitado. Não fiquem com raiva de mim, de boa, gente. Não vem me cancelar. É só... Assim, foi notícia que saiu na imprensa. Deixa eu abrir aqui, só pra relembrar. Vocês não vêm me encher meu saco, sabe? De boa. Ó, deixa eu botar aqui rapidinho. Antes é do UOL. De anteontem. O vídeo 22,93, tenho quase certeza. Sabe? Vocês não reclamarem aqui. Ó. Quando ela fala assim, ó, tem 2 meses. Tem 2 meses, pô, que já foi posto a candidatura e nada, né? O cara também reclamando, ó. Com Bolsonaro rachados, pele mulher ignora nas redes a candidatura de Flávio. Eu acho que não tem nenhuma relação, sabe? Sei lá, velho. Será que o povo só vai... Sei lá, entender o que os meninos estão falando, se os meninos escrever com todas as letras. Ó, Dona Michele, pelo amor de Deus, fala uma coisa aí, sabe? Aí tá ali, ele fez um levantamento mais 2 meses, sem nada, postagem nenhuma. O pessoal reclamando, achando que... Primeira-dama, né? Tem uma rede social com mais de 8 milhões de seguidores, pô. Mais de 8 milhões de seguidores lá no Instagram. Fala pra várias mulheres. A gente não precisa da força das mulheres pra ajudar, né? Não era sempre o nosso calcanhar de Aquiles. Era do Bolsonaro. Pô, bicho. A mulher tinha que estar em campo, velho. Pelo bem do Brasil. O Renato até fala, pô, além de princípios e valores, existe uma diferença gritante entre o comportamento da esquerda e da direita. A esquerda se une pra apoiar um monte de coisa ruim. Pra apoiar coisa ruim, a esquerda tá unida. Já a direita, nem pra apoiar coisa boa, ela tá unida. Temos um candidato, ele vai bem, já encostou no Lula, pode vencer. E está sendo ignorado por muita gente que se diz de direita. Se não for quem eu quero, é mimimi. É um verdadeiro baile de máscaras. Aí o Rod compartilhou o Eduardo, uns prints ali pra falar disso. Né? Eu não consigo entender, velho, essa parada. Você vai no Instagram da Dona Michele, e não tem uma única postagem sobre a campanha do Flávio. E lembrando que ontem saiu uma pesquisa falando que o Flávio tem empatado com o Lula no segundo turno, 45-45, foi no GERP. Será que isso não merecia uma postagem, uma análise, uma celebração? Nada. A Dona Michele vai ficar nessa de fingir que o cara não é pré-candidato, não é escolhido pelo marido dela até quando? É o tipo de problema que é tão fácil de resolver, pô. Só dá um RT, sabe? Posta uma coisa aí, só compartilha, pô. Assim, boa Flávio, posta um stories, sabe? E não tem como convencer que não é de propósito. Mas aí pegando... mais uma vez aí o gancho do que o Eduardo falou, né? Pô, tem 2 meses. E todo mundo sabe, né? O objetivo da campanha do Flávio é claro, véio, é tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula. Ninguém pode falar que não sabe do que se trata. Ah, esqueci que tinha essa postagem aqui ainda, né? Começou uma campanha até, o Flávio é meu amigo, o Murilo Couto fez uma música de A, que o Flávio segue ele, quer ser amigo dele.
E todo mundo começou a postar vários memes. Flávio é meu amigo, Flávio é meu amigo. E aqui é só 2 comentários da PAN falando, pô, chegamos numa fase que até o PL consegue defender mais o Flávio e a dona Michele não. Que fase? E o Didi, vocês devem conhecer o Didi, né? Realmente lamentável. Picuinhas pessoais se sobrepondo aos interesses do marido da nação. Mas vamos lá. Ontem, o carioca, o senhor Marvio Lúcio, brilhou, viu? Rapaz, o carioca mirou no que não viu. Assim, mirou em algo, acertou o que ele nem esperava. O deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, explicou, né? Falou sobre a relação dele com Eduardo Bolsonaro e a possível falta de empenho para apoiar o Eduardo, a Magnitsky e tantas outras coisas. O Vinícius não teve nem coragem de fazer juízo de valor porque ele não quer dividir a direita, né? Carioca questiona Nicolas Ferreira sobre não ter apoiado as movimentações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos junto ao governo Trump. Vamos ouvir juntos aqui a resposta do senhor Nicolas Ferreira. Porque eles estavam incomodados, pelo que eu... Se eu tô falando besteira, eu não lembro, ou não sei, porque eles não sentiram um apoio seu efusivo pelo Eduardo nos Estados Unidos. Cara, procede essa informação? Eles têm que decidir, né? Ou eu sou um cara irrelevante que só faz vídeo, ou aquilo que eu entro eu decido, né? Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo. Então fica difícil, né, Carioca? Quando você tá fazendo o seu trabalho, e aí os caras falam, só vai fazer vídeo, e aí depois pede um vídeo pra causa que eles querem. Então, sim, os caras querem o quê? Confete? Eu não vou sair dando confete pra quem tá me impressionando. E assim, e a outra coisa que é muito fácil de quebrar isso, é que eu não só publicizei o apoio da Magnitsky, como eu parabenizei publicamente o Eduardo. O Paulo Figueiredo. O meu vídeo deu mais... E você também, com o Paulo Figueiredo, você brigou, rompeu mais... também ou não? Não, o Paulo tem um tempinho que confesso que eu não converso com ele, mas não... Tá enfim, de boa. É só o Ala mesmo. Eu só acho que realmente esse tipo de coisa tem que ser muito bem avaliada, porque o próprio Ala mesmo, foram diversas... pra mim, bravatas que foram feitas com diversas coisas e que, cara, não se cumpriu, e quem é o responsável por isso? Então vamos lá, eu nunca fiz parte de nenhuma negociação, conversa do exterior a respeito do plano que eles tinham, beleza? Uhum. Nunca fui chamado e nunca estive presente. Uhum. Como que eu vou entrar em algo, falar para as pessoas sobre algo que eu não tenho conhecimento a respeito? Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Eu nunca participei, viu, gente, de nenhuma reunião com Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, com o Marco Rubio. Eu falo só com minha tia, né? Falo com ele assim no Natal, desde a aniversário, meu primo. Mas no Departamento de Estado ali, Landau, nunca tive em Washington na minha vida. Não conheço o Trump, né? No máximo, sei lá, né? Deve ter curtido alguma postagem minha, deve ter assistido com um vídeo meu, nem sei. Mas mesmo assim, é porque eu sou burro, eu sou inconsequente. Eu resolvi apoiar. Mesmo sem participar de nenhuma reunião, me perdoem por ser inconsequente, eu resolvi apoiar o Eduardo. E sei lá, né? Graças a Deus, talvez não, né? Talvez esse seja o problema do Brasil. Uma massa grande de pessoas, né? De bolsonaristas que também não conhecem o Trump, nunca nem viajaram. Eu nunca fui para os Estados Unidos, não, viu? Não é porque eu moro na Austrália que eu conheço o mundo, não. Eu só conheço o Brasil, a Austrália, e a única férias que eu tirei do país foi na Tailândia, que era mais barato que ir pro Brasil. Já contei essa história. Nunca fui nos Estados Unidos. E aí vários brasileiros, muitos deles humildes também, que às vezes trabalham o mês todo para ver se consegue pagar as contas, ousaram apoiar, mesmo sem participar do plano, né? Foram inconsequentes como eu, né? Então, realmente é aquela fase da Carmen Lúcia, né? 213 milhões de tiranos. Infelizmente, eu não sou tão maduro quanto o Nicolas Ferreira, que só apoia coisas que ele participa. E isso até me trouxe um conforto grande. Eu tô roubando aqui uma frase que foi uma análise que uma pessoa fez. Se o Nicolas só participa do que ele só apoia do que ele participa, né, do que ele faz reunião e, enfim, para poder apoiar. Agora fica claro que o Nicolas estava coladinho no Pablo Marçal, né, nas eleições de 2024, porque foi um apoio realmente assim efusivo, intenso. Então fica claro, né, o apoio que o Nicolas sabia muito bem tudo que o Marçal fazia, né, a questão da cadeirada que ele tomou, após chamar o Datena, acusar o Datena de um crime gravíssimo, aquela carta fake do Trump que o Marçal disse que recebeu, o laudo falso.
Então parece que o Nicolas sabia disso tudo, né? Ele só apoia efusivamente, intensamente, né? Quando ele participa de reuniões. Mas deixa eu continuar aqui, viu? O Menino de Ouro não tá pisando no chão hoje. Olha, tem muita gente que me segue, que me escuta, que me ouve. E aí é o seguinte, eu vou falar sobre algo que eu não tenho domínio, que eu não faço parte. E outra coisa, se a pessoa acha que um projeto só vai dar certo se eu estiver nele, então o projeto não é dele, né? O projeto é nosso. Eu acho que ninguém nunca disse que só iria dar certo se o Nicolas estivesse. Eu acho que o Nicolas estava sendo cobrado exatamente por ele ter as suas redes sociais tão infladas, tão engajadas, e que o apoio dele seria muito bem-vindo no momento em que, basicamente, Eduardo estava lutando sozinho, né? E que os outros parlamentares não têm o alcance nem de perto que ele tem. Era meio por causa disso, sabe? Eu acho que falar que ele era o grande responsável... Acho que ninguém nunca falou isso, sabe? Acho que é até mentira. Acho que é até mentira levar por esse tom aí. Mas vamos terminar. Porque se não se dá certo, é o crédito teu. Se der errado, é crédito meu. Nossa. E realmente, alguém acredita que a Magnish não caiu? A Magnish caiu porque não teve o apoio de tweet, de parlamentar? Pô, o Trump tem o departamento de Estado deles. O Trump é um dos caras mais poderosos do mundo. O cara tem toda a máquina do Estado. Ele realmente vai depender de um apoio de um parlamentar aqui no Brasil pra poder... Então, assim, quem acredita nisso, cara? Quem acredita nisso, Nicolas? Deixa eu te falar, velho, que tu é um vagabundo safado. O Trump, ele precisa do apoio no Brasil. Óbvio que ele precisa. Porque se o objetivo que estava lá na primeira carta dele era anistia, era acabar com a perseguição de Bolsonaro, a única forma do Trump fazer isso, ser uns parlamentares brasileiros, é enviando, sei lá, o US Marshal, né? Um porta-aviões com homens armados, helicópteros e fazendo a força bruta. Porque a única forma de lutar pela liberdade é através do poder legislativo. Ele fez também pressão econômica, com tarifaço. Então, assim, quando se olha para as redes sociais e o que se observavam eram parlamentares de direita que ou estavam criticando o Eduardo ou estavam em silêncio, a mensagem que passa para o Departamento de Estado é, cara, vocês estão sozinhos. As medidas que o governo americano estão tomando não tem apoio nem da direita no Brasil. Então, sim, é importante. O Departamento de Estado está aí exatamente para isso, sabe? Eu queria dar play sem nem cortar, mas já cortei várias vezes. Então, senhor, deve ter feito um tweet muito bom sobre o Nicolás Maduro pro Trump ter prendido ele, né? Então, a coisa não bate, ô Carioca. Então não tem chance de vocês entrarem num consenso e voltar a se falar. Não, meu irmão, pra mim, mais uma vez, pra mim vão aparecer coisas. Ele disse, postou que ia falar coisas de contratos, de empresas, de família, meu. Bem, enfim, as pessoas esquecem, cara, mas eu não. Eu realmente tô focado, cara, no meu trabalho, em construir base. Eu só tava curioso. Ele tem uma fala também do Flávio Bolsonaro. Posso mostrar do Flávio daqui a pouco. Escolha dele do Flávio. Quem postou foi o Eric. Mas aí eu quero mostrar pra vocês os comentários nessa postagem do Vinícius. Botei em sequência aqui, do jeito que veio, balai de gato. Porque ele não era o protagonista. Comportamento típico de narcisista. Esse garoto não é baixo apenas na estatura, moleque. É o José Gomes. Eu já cheguei a acreditar que no futuro o Nicolas seria um bom presidente, mas o ego falou mais alto. Faltou humildade, sobrou arrogância. Que pena. O moleque é bom, mas está se deixando levar pela galera do tapinha nas costas, que diz que ele está certo em tudo, mas o tempo é seu da razão. Espero que ele caia em si e veja por qual caminho está seguindo, antes que esteja tarde demais, se já não for. Aí o Petrópolis diz, tá ficando difícil esconder a soberba e a falta de caráter. A Regina Vilela, nunca me enganou. Se deslumbrou logo após ser eleito deputado. Aí o Grilo, tá arrogante menino. O Tom, Carioca tá dividindo a direita. Vitória, sempre sabonetando. Érica, soberbo. Paulo Rockel, Nicolas faz jogo duplo. Cria dissidências, manipula a militância para seu próprio projeto, mantendo o discurso genérico enquanto na prática abandona pautas, alianças e a defesa direta de Jair Bolsonaro, tipo, descolar do Bolso sem perder o apoio dos apoiadores do Bolso. Só falta mudar partido novo. Aí o Kleber coloca uma fala, né? Eu não vou jogar confete pra quem tá me impressionando. Tava ali, ó. O cara era... Tu vê como são as coisas, né? Eduardo Bolsonaro já era o deputado federal mais votado do Brasil e tava fazendo vídeo pra eleger um menino que era vereador.
Não era nem do estado dele, né? Que Eduardo não é de Minas. É esse aí que tava pressionando, né? Não, ele vai baixar a cabeça pra Eduardo. Mas de jeito nenhum. Aí vem a Cláudia. A questão não foi fazer vídeo ou deixar de fazer vídeo, mas a demonstração de apoio, menções, o que é dito em entrevista, atuação no parlamento, etc., não se falou em confetes, nem que o apoio de um indivíduo seria determinante, mas sim que a falta do apoio de alguns surpreendeu. Aliás, eu nunca vi Eduardo Bolsonaro criticando qualquer ação que favoreça a direita. É humilde e aceita o apoio como vier, além de divulgar e dar visibilidade. Se todos tivessem a 10ª parte de sua humildade, o descaso do Congresso brasileiro e até a sabotagem de muitos pesou sim, pois alguns atuaram contra as sanções sobre o dono do Brasil, enquanto outros calaram, ou seja, consentiram com a ação parlamentar de derrubada. O argumento do espantalho não é uma estratégia louvável. Fica achando que o povo é besta. Retuitador do futuro, estou focado no meu trabalho, tradução. Se lasca aí vocês, estou galgando objetivos e projetos pessoais, fazendo minhas redes próprias de influência no momento certo. Fecho com o Novo. OBS. Novo é refúgio de todos os traidores do bolsonarismo. Aí vem o Nigra. Estragaram o moleque. Aí a Catrina. Já foi a época que eu admirava esse cara. Hoje é de uma arrogância que só me afasta. Soberbo e ingrato. Que a vida ensine humildade e gratidão. Aí a Kelly. Meu Deus, o que aconteceu com o Nicolas? Não fez nada porque não foi o articulador. Vidas estavam e estão em jogo. Não vou jogar com o Fred Pão que está me impressionando. Estou sem acreditar. Aí diz o Learce. Mas por que então ele não foi procurar saber o que estava acontecendo e como poderia ajudar? Porque ele é estrela, Laércio. Ele vai perguntar saber. Ele é estrela. Você tem que adulá-lo. Será que a senhora Michele e a Aninha estavam aconselhando ele a não procurar Eduardo? Assim, quem estava organizando burocraticamente é o Sérgio Santana. Não sei como é a sigla. É tipo, sei lá, uma sigla aí. Não tem o CIPEC da vida? Não tem o Instituto Liberal Conservador que tinha? O Nicolas e a Carol e a Campanholo se uniram já tem um tempo aí já. A denúncia na época eu recebi de um conhecido, que é de direita, mas não é do campo conservador. Também não é liberal. É dali a libertária. Ele me contou umas coisinhas que estavam rolando aí, Sérgio Santana por trás e tudo mais. Ele mandou o link na época do perfil que está sendo criado. Então a proximidade do Nicolas com a Campanholo é muito maior do que as pessoas imaginam. A soberba e o salto alto do Nicolas é o tipo de pessoas que sofrem de carência de atenção, egocentrismo, imaturo. Ele só pensa em projeto pessoal, não tem espírito de time. Só quando alguém tem algo que ele deseja, aí sim tem conveniência de momento, né? Resumindo, oportunista. Aí diz o Duarte, dissimulado. Ele não precisava falar nada sobre Eduardo, a Magnitsky, bastava fazer uma caminhada pela anistia, por exemplo. Não houve nenhuma pressão tentativa de avançar com a anistia. Aí o Thiago, né? Carioca é um excelente profissional de comunicação. Nicolas não percebeu porque é jovem ainda, mas ele indiretamente jogou a melhor coisa a ser feita nesse momento, né? No colo do Nicolas, né? A união. Com todo respeito ao Nicolas, suas respostas são evasivas. Eu não gosto do modus operandi do Alan, mas sem o apoio da base bolsonarista no Congresso, né? Mas seu apoio foi fraco. Discordo dessa fazer parte. Ele é carismático, mas é jovem, não um líder. Poderia ter emprestado o carisma. Algo me diz que o bezerro de ouro não vai mais ser recordista de votos. Dá pra nascer alguém digno do legado do Jair. Aí diz o Esivaldo. Não posso falar algo que eu não sei ou participo. Pergunto, tudo que ele fala do governo atual, ele participa ou ele estuda pra falar? Pois é, se é do interesse dele, ele se aprofunda e explica pro seu público. Se ele considera irrelevante, descarta. Esse é o Nicolas. J. Cruz, subiu pra cabeça. O povo falando que ele vai ser presidente. Tá queimando a largada, infelizmente. Não entendo por que não larga logo o Bolsonaro e vai sozinho com o apoio da Ruiva. Vamos ver como vai ser as fotos da campanha deles. Aí vem o Newton. Não acredito que seria algum tweet ou vídeo. Era mais uma manifestação, mobilização do Congresso, algo para mostrar aos Estados Unidos. O advogado do Trump falou que faltou sinalização. A maioria das pessoas desdenhou das ações. Trump fez o melhor para os Estados Unidos, usou como moeda de troca, né? O advogado de Trump também não deve saber de nada, né? Ele é só advogado do Trump. Deve saber de nada o advogado do Trump. Eu lembro que o Martin de Luca falou isso na época, né? O que fizeram com esse moleque? Antes do Eduardo do Jair era um Zé Ruela. Se alguém ainda tem dúvida sobre esse moleque, tá sofrendo distúrbio, né? Porque é a coisa mais clara que o sol, né? O comportamento dele. Que decepção. Largou tudo, né? Só olha pro próprio umbigo. Desde a ida com o Eduardo dos Estados Unidos para participar da festa do Trump, ele abandonou a agenda com o Eduardo para se encontrar com o Pablo Marçal.
Depois apoiou a candidatura de Farsal a prefeito de São Paulo, contrariando o líder Bolsonaro. Já posso chamá-lo de Farsantinho. Na verdade, meio que foi depois. A posse do Trump foi depois da aliança com o Marçal. Alguém correu esse moleque, que pena, já gostei muito dele. Tempos difíceis são úteis para identificar e separar o joio do trigo. No fim, entendi que somente haverá dedicação, suor e sangue se o movimento de iniciativa for própria. Se a iniciativa e o protagonismo é dos outros, né? Se pode render reconhecimento mais pra eles do que pra mim, receba meu joinha e só. Tipo, só interessa participar de uma banda se for pro seu vocalista, nada de ser coadjuvante. Esse menino tá liso, gente. Era só chamar os dois pra uma live. Liso, pelo amor de Deus. Vai se perder. Ele acabou de dizer que o espírito do grupo que move o poder público com ele não existe. Eu não sei como funciona. Não é desculpa para não apoiar. Será que ele entrou na vida pública sabendo como funciona? Melhor, está achando ruim a vida pública? E aqui foi onde eu peguei o argumento do Marçal, do Edson. Uai, quando ele deu apoio ao Marçal em São Paulo, então ele sabia qual era o projeto, né? E que o Marçal era um mentiroso quanto mais. Quando abraçou o pigmeu dos bitcoins, sabia que ele tinha chamado o Bolsonaro de cadela? Será que ele só participa do que ele sabe, o que ele tá por dentro? Ele tá falando que ele é um 38. Mas para apoiar um Bolsonaro nos Estados Unidos, que é um projeto escrito, reconhecido da firma e autorizado pelos especialistas, engana que eu gosto. Aí teve outro vídeo aqui que foi o outro recorte, que é falando do Flávio Bolsonaro. Eu lembro que o Eric repostou isso aqui. Vem aqui, ó, Eric. Deixa eu abrir aqui só pra vocês verem. Eu vou dar play pelo celular. Aí vocês entendem também por que eu dou play pelo celular. Vocês veem o que rolou com o Cláudio Dantas, né? Vê se eu vou querer ser o Cláudio Dantas. Melhor ter umas limitações técnicas do que problema com a plataforma. Cadê, Eric? Eita, também posto muita coisa, viu? Meu amigo. E... pronto, já achei já. Ó. Vou botar aqui na tela, ó. Vamos ouvir. Que tá sedimentado porque o Bolsonaro decidiu e é o filho dele, pronto, acabou. Quando eu digo, digamos que eu sou soldado da direita, não é que eu sou, digamos assim, um escravo ou subserviente, mas que aquilo que tivesse feito, cara, contra o PT eu vou fazer. Pra mim, essa é a minha linha. Eu fiz isso em 2022, eu rodei todos os capitais do Nordeste no segundo turno, sem ser missão de ninguém, eu fui convidado pra um evento chamado Juventude pelo Brasil, estive lá presente, rodamos e tal, para Pororô, que um pastor foi e idealizou. Na CPMI do dia 8, tava eu e meia dúzia lá defendendo o governo Bolsonaro, firme e tal, tudo mais. Todos os podcasts que eu ia defendia também o governo Bolsonaro e tal. Então, assim, eu estava fazendo a minha parte. Com o vídeo do Pix, por exemplo, quem não viu o vídeo ou também percebeu que aquilo dali também desgastou o PT. Então, eu sou esse cara, que eu faço aquilo que eu acredito que realmente é importante pra poder desgastar o PT, que pra mim é um grande mal aqui no nosso país. Então, o Flávio, sendo escolhido, eu acho que, primeiro, eu acho que a gente precisa ter uma reunião, tô esperando essa reunião com o Flávio, ele assim, dá algumas... Você ainda não encontrou com ele? Não, encontrei com ele, mas eu acho que a gente não teve ainda uma reunião de diretriz. Tipo, como você vai colaborar, Nicolas? Eu ainda não tive isso. Da maneira como eu vou colaborar, caso ele for do que for necessário. Quem que vai assumir o controle? Tem alguém que vai fazer a estratégia da campanha dele, que eu esqueci agora. Bicho, não sei. Alguém vai fazer a campanha dele? Você diz de marqueteiro? Não, que vai, tipo, ajudar a montar a agenda, diretriz. Tem um político aí que eu esqueci quem é agora. Eu não vi. Bom, mas enfim, então eu... Tem um político, sabe quem é? É o Rogério Marinho. Mas o Nicolas não viu, não. É só o Rogério Marinho. Só foi notícia em todos os portais da imprensa. Inclusive com o Rogério Marinho abrindo mão da própria candidatura ao governo do Rio Grande do Norte a pedido do Jair. Já falou, Rogério, cuida da campanha do Flávio, pô. É mais importante pro Brasil. É mais importante a gente levar nacional que se você ser eleito, sabe? No seu estado. A Rogério me falou, beleza, capitão. É isso aí pra fazer? Então eu vou fazer. E nem falou com o Bolsonaro. Só chegou o recado através do próprio Flávio e do advogado de Bolsonaro. E o Rogério Marinho falou, rapaz, eu não tenho pra que duvidar. Eu não tenho pra que duvidar do que o Flávio e o advogado do Jair me disse. O Jair, é o Jair que pediu. O Jair falou, é pra ajudar o Flávio? Não sou mais candidato ao governo. Mas o Nicolas não sabe. Ele tá muito ocupado. Ele não sabe o que acontece no próprio partido dele. Meu Deus, velho. Assim, é incrível, bicho. É incrível. Como ele não sabe. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguém falando isso. Viável. Ele vai na campanha. Pá. Pelo contrário. Hierarquia. Tá. Deixa eu ver se alguém notou esse aqui do Rogério Marinho. Não dá mais pra fechar os olhos pra conta do Nicolas. Pá.
E acha... Bezerro de ouro... olha lá. O interesse do Nicolas é tão grande na candidatura do Flávio que ele ainda não sabe que Rogério Marinho é o coordenador da campanha. Ele precisa solicitar de joelhos. Rapaz, ele não sabe não, gente. Ele precisa ser orientado, vai ter reunião ainda, viu? A estrela aí pro nosso Ronaldinho Gaúcho dos teclados. Vai lá, vai. Que isso já está sedimentado, eu acho que tem algumas coisas que vão se corroborando nessa candidatura, que é a indicação do candidato ao Senado do Rio, né? Tem até abril também poder fechar, e cara, na política real, assim, pra mim, tudo pode mudar. Mas pra mim, eu acho que ele tá indo extremamente bem nas entrevistas que tá dando, nos relacionamentos que ele tem feito, na forma como ele tá suportando as propostas que ele tem colocado, ele tem crescido nas pesquisas, né? Saiu uma, eu acho que foi ontem, anteontem, que ele já tá empatado no segundo turno com o Lula, então assim, cara, eu não vou ficar, digamos, fazendo análise de coisa que eu não tenho como mudar. Com relação ao Tarcísio, eu acho que o Tarcísio é um nome que Faria Lima adora, né? Faria Lima adora, que a galera do mercado ama. Não sei se foi sondado ter ali a Michelle como vice. Enfim, ele é um cara que foi escolhido pelo Bolsonaro para ser governador de São Paulo. Eu não entendo por que a galera, digamos assim, gera uma rixa tão grande entre essas duas pessoas, porque, cara... Informação importante, né? Foi sondado para ter a Michelle como vice. Bom, queria as suas conclusões, né? Eu falo quantas vezes eu não disse pra vocês que se eu fosse chutar o pau da barraca, é porque tem coisa que não dá pra provar, né? Até daria, mas daria como? Aí não sou... sei lá, mostrar mensagem. Não dá pra seguir mostrando coisa assim, né? Conversa privada é conversa privada. E coisas que chegam pra mim. Mas... absurdo, gente, sabe? O que acontece. Vocês souberem aí da missa à metade. Por isso que eu já falei em vídeo várias vezes que, tirando os filhos e as tias do Zap, eu não boto a mão no fogo por ninguém, velho, em relação a Bolsonaro. Os filhos e as tias do Zap. E por isso que eu falo pra você, eu falei isso pra Eduardo, falei, ó, se eleger 10 deputados, você tem o dobro. Ele, como assim? Eu falei, me aponta aí 5 hoje, que realmente tá do teu lado. Ele sabe disso. Sabe disso. A pessoa, vamos assim, eu vou jogar limpo. O Tarcísio... Não, é porque assim, tem uma ala que acredita da direita que, colocando o Tarcísio, teria mais chance de vencer o Lula por ele ser mais moderado. Sim, Tá. sim, tem essa ala, sim. Esse é o fato. Tem muita gente que às vezes não... Eu não gosto de determinar tema bolsonarista, não sei o que, isso é chato. Pessoas do polo, da direita, acham que o Tarcísio seria um candidato mais moderado. Sim. E isso poderia abarcar as pessoas de sempre. mas também algumas pessoas mais à direita dizem que o Tarcísio, diante da sua política no governo do Estado, ele tem o Kassab, tem os caras mais do centrão do lado. Então eu tô dizendo o seguinte, pô, mas a chapa com o Tarcísio seria uma chapa mais meio ligada ao centrão. Sim. E a chapa que o Bolsonaro escolheu, que no caso o Flávio, seria uma chapa mais direita pura, sim, meio que o centrão não tão presente. Eu acho que essa é a discussão. Portanto que o Malafaia parece estar... Sim. Malafaia, um abraço. O Malafaia tá louco. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm direito, cara, de discordar, de questionar, falar, cara, talvez não seria essa a melhor opção, ou não, essa é a melhor opção. Eu acho que isso é natural. Agora, desde que, obviamente, né, o Bolsonaro decidiu ir ao Flávio, a gente tem que trabalhar, claro, pra ser o Flávio. Agora, o que tem que deixar muito claro é que, como eu disse, né, eu não faço parte do planejamento digamos assim, do governo, da campanha do próprio Flávio, entendeu? Porque o que eu sinto muitas vezes é que, enfim, da mesma forma como agora, né, Magninchi caiu e aí nego bota a culpa em mim, daqui a pouco eu não tenho dúvidas que a estratégia dessa galerinha é fazer, tu não apoiou, pô, cara, o Flávio, além dele ter o sobrenome Bolsonaro, não, além do Flávio ter o sobrenome Bolsonaro, ele tem uma história. E se o Bolsonaro escolheu ele para ser o nome, ele acredita na força dele. E ele tem que, obviamente, se construir viável nesse sentido. Então, assim, eu sei que é uma galera, fica realmente, enfim, numa bolha, mas é importante deixar isso claro para as pessoas, sabe? Porque muitas vezes as pessoas acham que eu tenho um poder acima do que eu não tenho, cara. Você é um deputado federal, Eu vejo tanta gente, sabe? A própria forma como vocês, eles me tratam, sabe? É tanto apoio, tanto carinho. Sabe, às vezes se pô, só membro do canal, ou só o fato de estar assistindo, sabe, todo dia. Fala assim, pô, velho, eu não tenho como te ajudar de nenhuma forma, mas eu tô te ajudando com minha audiência. Eu tô te dando esse engajamento. É uma visualização. Rapaz, de uma são dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares, né? É um número que mostra, dá uma certa autoridade. Aí chega ali às vezes, não, toma aqui uma ajuda, vou aqui assinar o Atlas, sabe, tu vê, pô, assim, o quanto as pessoas acreditam, as pessoas apoiam os jornalistas da direita por acreditarem que os jornalistas da direita podem fazer alguma coisa. Se as pessoas já fazem isso com os jornalistas, vocês sabem o que as pessoas fazem para eleger pessoas.
o pessoal gasta dinheiro, imprime coisa, faz campanha, se desgasta, às vezes briga com parente, sabe? O povão mesmo, assim, dá o sangue pra ver se o Brasil anda pra frente. Não, eu não faço parte da campanha. Vocês têm que saber que eu vou ver aí, né? Esperar a orientação pra ver o que eu posso fazer. Meu Deus, velho. O povo brasileiro faz até o que não deveria pra ver se conserta esse país. E tem gente aí esperando orientação. Vou ser honesto, viu? Eu esperei por esse dia, viu? Eita, Nicolas, que eu esperei, viu, meu irmãozinho? Tu revelar quem tu é. Ainda vai ter muita gente que vai estar dormindo. A maioria ainda. Vai segue dormindo. A maioria nem sabe do que tá acontecendo. A imensa maioria que tá no Instagram. Eu não faço questão de falar pra maioria, não. Não faço nenhuma questão de falar com a maioria. Ai. Pelo menos chegou a hora o pessoal descobre, né? Nunca foi birra. Sempre tinha alguma coisa a mais, né? Nunca foi birra. É o que eu falo, velho. Pode não gostar de mim. Pode falar que eu sou burro, que eu sou chato. Mas eu não sou uma pessoa injusta. Eu não sou uma pessoa injusta. Eu não saio fazendo acusações qualquer. Eu não faço. Se eu falei alguma coisa, pode ter certeza, véio, que eu vou ter como mostrar. Eu não sou safado. Eu não nasci pra ser safado. O número que reacendeu o apetite do Centrão por Flávio Bolsonaro. Número? São os números, as últimas pesquisas. Enquanto a direita segue fragmentada, os partidos de transição evitam, né, compromissos antecipados. O entorno de Flávio Bolsonaro tenta transformar desempenho em pesquisa, né, em ativo político. A movimentação ocorre no momento em que os partidos como União Brasil, PP, ainda resistem a embarcar formalmente no projeto bolsonarista, enquanto o PSD tenta manter o controle do jogo com múltiplas opções presidenciais. Há uma estratégia deliberada de redução da exposição pública do Flávio. Viajou para o exterior, diminuiu a presença no noticiário, justamente no momento que passou a registrar crescimento consistente nas pesquisas. Quando o candidato apresenta esse tipo de desempenho, ele passa a ter uma vantagem objetiva, né? Ele agora está com um passe caro. Ele se beneficia do efeito político que os números produzem nos bastidores, especialmente entre os partidos pragmáticos. Eu vou vencer. Vai querer estar comigo ou não. Ainda que Lula permaneça à frente dessas simulações eleitorais, Flávio é apontado como o nome que mais cresce no campo da direita. Esse avanço cria, segundo Paulino, um ambiente favorável à negociação. Quanto melhor o candidato se mostra nas pesquisas, maior a facilidade de atrair outros partidos. A expectativa do entorno bolsonarista é que esse cenário estimule a disputa interna no Centrão por espaços estratégicos em uma eventual campanha presidencial. E aí já tá rolando o vídeo do Kassab falando que ele está conversando com o Flávio. Eu vou dar só play nesse vídeo, tinha mais coisa que eu queria comentar. Não, o vídeo vai ficar muito longo. Esse vídeo é 15 segundos só. 15 segundos. Tenho conversado com o Flávio Bolsonaro, temos uma relação bastante clara, um entendimento muito claro de que vamos caminhar nos primeiros turnos separados, mas no segundo turno estaremos juntos. Tenho Conversei com o Flávio, ele sabe que no primeiro turno a gente vai estar separado, mas no segundo estaremos juntos. Até o Kassab já tá querendo subir num barquinho. Olha pra essa campanha ser melhor do que a de 2018. Só recuperando o direito político de Bolsonaro. Eu acho difícil acontecer. Quase zero, mas se recuperar o direito político, mas eu vou no Brasil dar um tapa no Bolsonaro, falar Bolsonaro, não quer nem saber. Você vai ser eu vou fazer a loucura, vai ser o presidente aí. Você não precisa nem fazer campanha, irmão. Você vai ser eleito aí só a raiva do povo aí de tudo que tá acontecendo. Vai ser você, Jair. Pra ser melhor do que a campanha de 2018, só devolvendo o direito político de Bolsonaro, pra ser realmente assim a volta por cima, sabe? Dar a volta por cima. Igual filme, sabe? Filme quando você não dá mais nada assim, fala, agora a gente perdeu, agora o vilão venceu. E aí o herói tira alguma cartada. Só isso. Mas vai ser aos trancos e barrancos. É Flávio Bolsonaro em Brasília. A gente vai subir a rampa. Sim, a gente vai. O povo aí, o povo não tem tempo ruim, o povo não tá esperando orientação, o povo já começou a campanha, o povo já tá fazendo mesmo, o povo tá fazendo tudo. O povão vai chegar com tudo. Vai chegar com tudo. Enfim, eu vou mandar esse vídeo que eu dei no Telegram. Tu pode assistir de novo se tu quiser.
Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, para estar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com/br. E vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!